Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o 11º domingo do tempo comum, então abra seu coração, permita que essa palavra de Deus possa entrar não só no seu ouvido, mas na sua alma, no seu coração. Então pare um minutinho que você está fazendo, para que juntos possamos ouvir e meditar essa palavra, o que o Senhor quer nos falar para mim e para você nesse dia tão importante. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deverei dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos estar juntos, mais uma meditação. Sejam todos sempre bem-vindos, e bem-vindas para este canal de evangelização, onde nós tentamos sempre levar algo muito simples, com muito amor e carinho, para que possa ajudar a nos meditar, nos preparar, para receber até mesmo o corpo de Jesus, Então, assim, aos nossos irmãos também no ministério, de certo modo tentar levar esse gosto, esse sentimento de querer ouvir mais, de querer estar junto de Deus. Por isso é algo importante na nossa vida, porque muitas vezes a gente fala que eu não falo bem, eu não sei me colocar diante ao público, Mas a evangelização é um meio de comunicação também, Então você, através da internet, da rede social, quando você compartilha, quando você passa para outra pessoa, você também está evangelizando, Porque às vezes uma pessoa que precisa ou precisava ouve algo que é tocado no coração, E quantos testemunhos que eu já ouvi de pessoas que sintam, que sentiram a presença de Deus no coração, foram tocados. São muitas pessoas, E isso é através da nossa fé. É a nossa fé que Jesus vem nos fortalecendo, vem nos dando força. E hoje, de fato, de modo muito especial, no domingo passado, nós já falávamos sobre esse chamado de São Mateus. E hoje, novamente, uma grande multidão que acompanhava Jesus, que estava ali fazendo esse acompanhamento. Ali as pessoas estavam cansadas, fatigadas, abatidas, por conta do cansaço, do sol, chuva, frio, enfim, tantas coisas, a falta de comida. Então as pessoas estavam cansadas. Assim como no mundo atual hoje, quantas pessoas hoje estão cansadas, A humanidade está cansada. As pessoas estão cansadas do sofrimento, de pessoas que roubam, que matam. As pessoas estão cansadas. E isso vai nos afastando de Deus, vai nos deixando longe da igreja, porque às vezes a gente tem esse sentimento de que acha que a gente reza e nunca nada acontece.
as coisas boas não vêm, a gente começa a atribuir essas coisas a Deus, né? Achando que é Deus que vai querer a maldade, que deixa que a maldade venha na nossa vida, mas não é. Jesus já falava que a messe é muito grande, né? Mas os operários, os trabalhadores são poucos. Nós temos que, essa parte de evangelização é muito interessante, é importante na nossa vida. Porque às vezes aquele nosso irmão, vizinho, alguém que precisa, às vezes ele só queria um oi, um bom dia. Você está bem hoje? Às vezes é isso, né? Não exatamente, talvez eu não sei falar da Bíblia, eu não tenho conhecimento, mas não é. É levar o amor, a esperança, a caridade, né? O carinho, o consolo. É conversar, é saber respeitar, é valorizar o ser humano, né? Porque nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que sentir a dor do próximo. Porque agora no tempo do frio, por exemplo, eu não sinto, enquanto eu estou embaixo da minha coberta, né? Eu não sinto a dor do próximo. Eu estou quentinho. Então é sentir isso, é sentir, e essa multidão estava cansada, pessoas estão cansadas. Essas pessoas que estão em situação de rua, né, estão cansadas. Então eles não querem mais estar junto de Deus, não acreditam em Deus. E aí algo aqui tão importante que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que hoje sente exatamente esse cansaço, esse desejo de não querer mais estar na igreja, né? Jesus, ele coloca algo aqui tão bonito, né? Porque Jesus vendo essa multidão cansada, algo tão importante aqui, ó. Ele sente a nossa dor de homem, de mulher, né? De humano, e tem compaixão desse povo. Jesus tem compaixão de mim, Jesus tem compaixão de você. Jesus sente o nosso, Jesus está conosco no nosso sofrimento, na nossa angústia, na nossa batalha, né, do dia a dia, da vida. Jesus tem compaixão de cada um de nós. É saber de fato que Ele sente esse sofrimento por nós. Jesus não quer que nós estejamos aí sofrendo, passando dificuldades, mas Ele quer que nós possamos entregar esse fardo junto para Ele conseguir nos carregar, nos apoiar, nos auxiliar, né, para nós não estarmos sozinhos nessa. E Jesus dá, então, poder aos discípulos, né, para expulsarem os espíritos mal, curarem todo tipo de doença. E aqui a figura dos apóstolos, e Jesus vai colocando, né, chamando os apóstolos, André, seu irmão Tiago, Jesus que vai mandando nessa evangelização de 2 em 2, sempre de 2 em 2, né? Exatamente porque quando um estiver cansado, o outro vai apoiar, vai auxiliar, porque sozinho é difícil. Quantas vezes nós estamos sozinhos na caminhada e nós queremos desistir por algum motivo? Eu, por exemplo, já fiz mais de 100, mais de 200 visitas em casas de pessoas, famílias, né? E quando eu visitava sozinho, por exemplo, quantas vezes eu batia num portão, não era recebido, não era acolhido, a pessoa nem queria conversa, talvez nem para falar um pouco de Deus, mas não queria, né? Virava as costas. E a gente sozinho, eu confesso que não era fácil. Era uma vontade de desistir, falar, eu vou parar, vou largar tudo e vou sair, né? Eu não mereço ouvir isso, eu não mereço ver essas coisas, né? E se você não está sozinho, a pessoa que está do seu lado vai te fortalecer, vai te dar força novamente. Não, vamos de novo, vamos ir para casa, né? E o testemunho, porque é testemunhar algo, né? Então, o testemunhar, de fato, quando você está sozinho, você não consegue testemunhar nada a não ser com outra pessoa, né? Então, assim, Jesus mandava de 2 em 2 a evangelização. E aí, quando Jesus manda, né, os apóstolos a evangelização, ele fala assim, ó: não deveis ir aonde moram os pagões, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas.
Aqui estava no começo da evangelização, meus queridos irmãos e irmãs. O Espírito Santo ainda não estava sobre os apóstolos, porque o Espírito Santo, nós vivenciamos aí algumas solenidades, passou algumas semanas atrás, e ali quando Jesus sobe aos céus, e aí ele sopra o Espírito Santo, né? Então nesse momento ainda eles não tinham a força do Espírito Santo que guiava, que conduzia, né? Mas eles acreditavam, tinham a fé, a certeza de que Jesus ia levar eles para a eternidade. Nós temos que ter essa certeza, essa mesma certeza, porque o mesmo Jesus de 2000 anos atrás é o mesmo Jesus de hoje. Ele sente esse nosso sofrimento, ele sente a nossa necessidade, né? Mas nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que entregar a nossa vida a Deus. Nós temos que fazer isso. E aqueles discípulos, após acreditando nisso, né? Por quê? Porque no começo da evangelização, o nosso primeiro momento, pensamento vamos chamar, né? Vamos converter milhares de pessoas, vamos começar ali. Vamos ir aqui nesse povoado, né? Nos pagões que não acreditam em Deus e vamos falar de Deus. Não. Jesus primeiro quer que eu e você, que quando estamos cansados e começamos a nos afastar de Deus, é essa pessoa. Jesus quer que você, que está se afastando, que tem o sentimento de não querer mais estar na igreja, porque não foi bem acolhido, não foi bem recebido, porque agora eu vou para outra igreja, porque eu conheci uma pessoa. Enfim, são um universo de situações que nos afastam de Deus. Jesus fala para você e fala para mim que Ele quer que nós estejamos juntos. E Ele pede para que os apóstolos vão a essas pessoas que estão perdidas, porque Jesus quer que nós estejamos na eternidade. Jesus quer que nós possamos estar junto de Deus. Ele não quer que nós estejamos afastados. Essa ovelha perdida é eu, é você, que quantas vezes, inúmeras vezes, por conta de um cinema, por conta de uma visita, né, na nossa casa, por uma discussão familiar, nós deixamos de ir para a igreja, né? Essas ovelhas perdidas somos nós. E Jesus pede para que os apóstolos, né, possam ir nessas ovelhas perdidas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse chamado que nós temos, né, do batismo, de poder levar a palavra de Deus, de convidar, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não convido mais aquela pessoa, porque eu já chamei 1, 2, 3 vezes e ele não vai para a igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos ser persistentes, né? Que possamos incomodar, que possamos insistir, porque quando a gente incomodar e insistir, essa pessoa fala assim, se ele não for por amor a Deus, né? Ele vai porque a gente está irritando, nós estamos incomodando. A gente lembra daquela passagem, né? A de madrugada que foram pedir pão, né? Então, assim, nós temos que persistir, porque em algum momento essa pessoa vai estar junto de Deus, ela volta para a casa de Deus. E aí aquela ovelha que estava perdida se encontra através da palavra de Deus, através de um pequeno movimento, um simples sentimento, né, de amor e carinho ao próximo, essa pessoa volta para Deus. Então que possamos, meus queridos irmãos e irmãs, pedir sempre a graça de Deus sobre cada um de nós, e principalmente sobre essas pessoas que estão desanimadas, tristes, que não acreditam mais em Deus, né, que se afastam de Deus, que não buscam mais a Deus. E para encerrar, eu queria deixar um recadinho, né, porque Jesus é muito claro no final do Evangelho, onde ele fala assim, de graça recebestes e de graças devereis dar. A bênção de Deus é de graça. Nós recebemos isso. Aí estão os nossos sacerdotes, né? Nossos bispos, arcebispos, enfim, nossos grandes pastores, né? As bênçãos de Deus é gratuita. Jesus deixou gratuitamente, de graça recebestes e de graças deveis dar. Não existe cobrar bênção.
Essa história de que caneta abençoada, água abençoada, camisa abençoada, né? E comprar isso não existe. Não existe. Não existe. Comprar a bênção, tá? O que existe é você compra algo fora, enfim, eu tenho aqui uma imagem, eu tenho aqui minha chave do carro, eu tenho a minha camisa, enfim, eu vou lá pedir a bênção do sacerdote. E aí você recebe a bênção. Mas essa bênção não é paga. Ela não é paga, não deve ser paga. Então, se você está comprando bênção de Deus, que promessa de que esse pão aqui é abençoado, pode comprar, essa camisa, essa água, né? É tudo abençoado, compra que está abençoado, né? Não é isso. A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus, né? Não se vende bênçãos de Deus. Que fique bem claro isso. Nós podemos abençoar tudo junto ao sacerdote. Eu, por exemplo, quando eu vejo qualquer sacerdote, eu peço a bênção e recebo a bênção. Eu recebo a bênção o tempo todo de um sacerdote, pode ter certeza. Então isso nós podemos levar as coisas para ser abençoado, mas não nos cobrarem isso, né, sobre essa bênção. Então tomemos cuidado com os falsos pastores, né? Tomemos cuidado porque esses pastores podem nos levar ao caminho errado. O caminho que tem que ser levado é o caminho de Jesus Cristo, que possamos abrir os nossos olhos para isso. Jesus deixou claro, de graças recebestes, de graças de verdade. É somente um recado, um aviso para que possamos meditar, abrir o nosso coração e não ser enganado, porque Jesus não quer que nós estejamos no caminho errado, no caminho da enganação, mas sim no caminho da vida eterna, no caminho da luz, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.